E aí, pessoal que estuda matemática, tudo bom com vocês? Comigo mais uma vez está tudo ótimo. Nos vídeos anteriores a gente viu que são as proposições, axiomas e etc. Tivemos um vídeo também sobre técnica de demonstração por exaustão, outro sobre a demonstração direta e o último sobre demonstração por contrapositiva. Já no vídeo de hoje vamos ver a técnica de demonstração mais absurda de todas, a demonstração por absurdo. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. A demonstração por absurdo é uma técnica de prova matemática que se baseia na contradição. Ela é usada para provar que uma afirmação é verdadeira, mostrando que se ela fosse falso, algo contraditório aconteceria. Vamos ver um exemplo aqui. Mostre que todos os números pares são divisíveis por 2. Para fazer a demonstração por absurdo, a gente vai supor que ela seja falsa. Ou seja, a gente que exista um número par que não seja divisível por 2. Então, vamos supor inicialmente que existe esse número e que esse número seja representado pela letra x. Se x é par, então ele pode ser escrito da forma 2k, onde k pertence aos inteiros, né? Todo número par ele é múltiplo de 2. Então, se x é par, ele pode ser escrito dessa forma. Mas se x não é divisível por 2, né? Que a gente supôs inicialmente que existe um número que não é divisível por 2. Então, ele não pode ser escrito dessa forma 2k. Isso é uma contradição. Logo, a suposição inicial de que existia um número par que não era divisível por 2 estava errada. Portanto, podemos concluir que a proposição inicial é verdadeira. Todos os números pares são divisíveis por 2. Mas como é que isso funciona de fato? Eu posso simplesmente negar uma coisa, chegar numa contradição e dizer que a primeira coisa era verdadeira com base em quê? A gente viu que a demonstração direta consiste em mostrar que uma conclusão que se quer demonstrar é verdadeira a partir de premissas conhecidas e aceita como verdadeiras, né? Ou seja, a gente partia da hipótese e chegava na tese, ou seja, uma proposição implicava em outra. Vamos construir aqui a tabela verdade P e Q, e ver uma relação interessante. P e Q, as duas podem ser ambas verdadeiras, uma verdadeira e outra falsa. A primeira pode ser falsa, a segunda pode ser verdadeira, ou as duas proposições podem ser falsas, ok? Vamos fazer a negação de P. Quando a gente nega uma coisa, o que é verdade vira falso, o que é falso vira verdade, né? Então, vai ficar falso aqui, lá era falso, agora fica verdadeiro, era falso de novo, agora fica verdadeiro, né? Veja que toda essa coluna aqui de P foi trocada. Na proposição direta, P implica Q, a gente tem que, se uma verdade implica noutra verdade, é verdade. A gente tem que, uma verdade não pode implicar nenhuma falsidade. Então, P implica Q, se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, é falso. Nas demais vão ser verdadeiras, porque uma falsidade pode resultar em uma coisa verdadeira e uma falsidade pode resultar em outra coisa falsa, né? Essa é a tabela verdade da condicional, que a gente viu no vídeo lá de lógica matemática. Agora, observe uma coisa interessante. Olha a tabela verdade de não P ou Q. Se você negar o P, aqui ele é F, né? E o Q é verdadeiro. Só que o ou basta um deles ser verdadeiro para que seja verdadeiro. Repare que o não P e o Q só vai ser falso aqui, porque os dois é falso. Nesse caso aqui, ó, os dois é verdadeiro, então resulta em verdadeiro. E nesse aqui, um deles é verdadeiro, vai resultar em verdadeiro. Observe que a tabela verdade da implicação P implica Q e a não P ou Q são idênticas, né? Coincidem. Portanto, as proposições compostas P implica Q, P ou Q. É uma tautologia as duas, o se somente se, né? Olha, esse e esse são iguais, então é verdade, esse e esse verdade. Lembra do se somente se, só é verdadeiro se ambas forem iguais, né? Verdade, verdade, FF, verdade, 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 verdade. Então, essa P implica Q, se somente se, não P, ou Q, é uma tautologia. Com base nisso, sabemos que P implica Q equivale a não P ou Q. Então, se a gente negar a implicação do P implica Q, equivale a negar o não P ou Q. E a gente tem uma lei em lógica chamada Lei de Morgan, que diz que quando se nega o não P ou Q, equivale a P e não Q. Então, observe que, de início, a gente negando isso aqui, o P implica Q, resulta em P e não Q.
E uma coisa que a gente não pode esquecer é que um enunciado só pode assumir um e apenas um dessas duas condições. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Ele não pode ser verdadeiro e falso simultaneamente, correto? Com base nisso, para mostrar que uma sentença implica na outra seja verdadeira por contradição, a gente vai trabalhar, entre aspas, com a expressão P e não Q, que é a negação dela, equivalente à negação dela. Então, a gente vai supor que a hipótese de P seja verdadeira e que a tese seja falsa, né? P, hipótese verdadeira, e a tese falsa, o não Q. E a fim de, após uma sequência de argumentos válidos, a gente vai chegar numa condição contraditória. Isso aqui é a negação disso e isso é falso, significa que isso aqui, a implicação direta, é verdade. Porque aquilo que eu falei antes, ou uma afirmação só pode ser ou verdadeira ou falsa. Então, se a gente vê que a falsa é contraditória, então a verdadeira é o que faz sentido. É meio estranho de entender, né? Mas tem toda a lógica por trás. Agora que a gente viu como se trata, a lógica por trás da demonstração por absurdo, então, uma vez que a hipótese contraditória conduziu a um absurdo, concluímos que negar a tese foi um erro fazer aquela negação, e, portanto, a tese é verdadeira. Mas, para entender mesmo, é bom fazer alguns exercícios. Primeira questão, demonstre que a soma de dois números pares é sempre um número par. Então, a nossa conjectura é que a soma de dois números pares é sempre um número par. Vamos fazer essa demonstração por absurdo dessa vez. Como é fazer a demonstração por absurdo? É supor que isso seja falsa. Como é que isso é falsa? Que a soma de dois números pares não seja um número par, ou seja, seja um número ímpar, né? Os números são pares ou ímpar. Se eu estou afirmando que a soma de dois números pares é um número par e eu quero negar isso, então a soma de dois números pares vai ser um número ímpar, ok? Sejam x e y esses dois números pares quaisquer. Então, podemos escrever x da forma 2a e y da forma 2b, né? Onde a e b são números inteiros quaisquer, certo? Então, x é um múltiplo de 2 e y é um múltiplo de 2 também, né? Que é a definição de números pares. Assim, a soma de x e y vai ser x mais y igual a 2a mais 2b, né? Já que x a gente está reescrevendo da forma 2a e o y 2b. Isso aqui, o 2a mais 2b, a gente pode fatorar esse 2, né? Colocar o 2 em evidência, ou seja, o x mais y é igual a 2 vezes a mais b. Mas observe que 2 vezes a mais b é um número par, porque ele está sendo múltiplo de 2. Né? É o dobro de um inteiro, que já que a e b são inteiros, né? Somar dois inteiros resulta em um inteiro. Então, se você tem um dobro de um número inteiro, isso aqui é um número par também. Mas isso é uma contradição, pois afirmamos inicialmente que a soma de dois números pares seria um número ímpar. Logo, a suposição inicial de que a soma de dois números pares é um número ímpar estava errado. Se estava errado, significa que foi um erro fazer essa suposição e que a soma de dois números pares é sempre um número par. Vamos fazer uma agora um pouco mais trabalhosa, mas bem famosa. Provar que raiz de 2 é um número irracional. Então, qual é a nossa conjectura? Que raiz de 2 é um número irracional, ou seja, raiz de 2 não pertence ao conjunto dos números racionais. Vamos fazer a demonstração por absurdo. Como é fazer isso? A gente vai supor que isso seja falsa. Então, como é que supôs que raiz de 2 não é um número irracional? É supor que ele seja um número racional. Então, a gente vai negar, né, o que ele era irracional e supor que ele é racional. Não, ele vai ser racional. E a partir disso, a gente vai desenvolver e tentar achar que isso foi um erro fazer isso. Então, seja raiz de 2 pertencente aos racionais, então existe um mn pertencente aos inteiros, com n diferente de zero, tal que raiz de 2 seja igual a mn, porque todo número racional ele pode ser escrito em forma de fração. Sem perda de generalidade, vamos considerar que mn são primos entre si. Dessa forma, elevamos ambos os lados ao quadrado, a gente vai ter que raiz de 2 ao quadrado vai dar 2, m ao quadrado e n ao quadrado, né? Então, ficou 2 igual a m ao quadrado sobre n ao quadrado. Isso implica que 2n ao quadrado é igual a m ao quadrado, né? Fazendo meio para os extremos.
Isso implica que m ao quadrado é par, porque a gente está reescrevendo o m quadrado da forma de 2 vezes alguma coisa. 2 vezes alguma coisa ao quadrado é igual a m ao quadrado. Logo, m ao quadrado é par. A gente sabe que se m ao quadrado é par, isso implica que m é par, né? Assim, existe um K perto de centros naturais, tal que m seja igual a 2K. Já que m é um número par, então a gente pode escrever da forma de um 2K. Substituindo esse m igual a 2K na equação que a gente tinha, 2n igual a m ao quadrado, temos que 2 vezes n ao quadrado é igual a 2K, tudo isso ao quadrado. Resolvendo esse quadrado aqui, a gente vai ter que 2n ao quadrado é igual a 4K ao quadrado. Simplificando por 2, a gente tem que n ao quadrado é igual a 2K ao quadrado. Olha de novo aqui, ó. O n está sendo igual a alguma coisa que é 2 vezes outra coisa, sendo que K é inteiro, né? 2 vezes um número inteiro. Então, com isso a gente conclui que n ao quadrado é par e, consequentemente, que n é par também. Então, aqui a gente achou que m é par e n é par. Logo, se m é par e n é par, então eles são divisíveis por 2, tanto m como n. Mas isso é uma contradição, porque a gente supôs inicialmente que eles eram primos, né, entre si. Assim, raiz de 2 não pode ser escrito como uma fração mn. Logo, a suposição inicial de que raiz de 2 é um número racional estava errada. E foi um erro fazer essa afirmativa. Portanto, raiz de 2 é um número irracional. Foi um videozinho curto, mas a gente vai fazer no futuro várias e várias demonstrações usando absurdo, e aí vocês vão poder fixar mais essa ideia. Então, se você gostou, dá aquele like, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!